Bora. Pessoal, estamos aqui de volta de ressaca ainda por conta dessa eliminação traumática da seleção brasileira. Não merecia. Bom, se você está chegando agora, vai no outro vídeo aqui que você vai saber os nossos palpites, não, a nossa ideia sobre o que foi essa eliminação da seleção brasileira. E também a eliminação da Holanda, a classificação da Argentina e tal. Agora nós vamos falar aqui dos jogos de amanhã. Portugal e Marrocos. Marrocos, a grande surpresa dessa Copa, sem dúvida. Embora nós já falamos aqui que Marrocos investiu no futebol muito, tem uma equipe, talvez até a melhor geração de Marrocos da história. Claro, alcançou o melhor resultado, né, mas talvez a melhor em jogo também. Vai enfrentar um Portugal do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que está no banco de reserva no último jogo. Não sei se vamos ter Cristiano Ronaldo no banco de reserva agora, mas vai enfrentar uma equipe portuguesa bastante forte. E claro, a cereja do bolo dessas quartas de final, Inglaterra e França, aí não tem favorito, amigo. Aí é duelo de dois grandes, aliás, duas gigantes do futebol mundial, duas campeãs mundiais, temos três títulos ali. Temos um lado Kylian Mbappé, a fera, a tartaruga ninja, contra o furacão, o Hurricane. Lembrar que Hurricane é parecido com Hurricane, que é furacão em inglês. Ou seja, o apelido dele é furacão por conta do nome ser parecido com o nome do furacão. É isso. Mas a seleção inglesa não é só ele, tem uma seleta equipe ali, e temos um treinador que é um mito do lado, Didier Deschamps, e outro treinador que quer ser um mito na seleção da Inglaterra, já conseguiu vários resultados importantes, como, por exemplo, trazer de volta a Inglaterra ao top 4 da Copa do Mundo, ao top 4, aliás, ao top 2 da Eurocopa, coisas que a Inglaterra já não fazia muito tempo, que é Gareth Southgate. Muito bem, estamos aqui com o Thiago Saraiva, nosso eterno comentarista. Saraiva, o que você pode dizer sobre esses jogos de amanhã? Qual a sua expectativa? Vamos começar com Portugal e Marrocos para a gente poder terminar com a cereja do bolo. Giovanni, a gente fala aqui a questão que a gente já mensurou outras vezes. Quando a gente fala que uma seleção é favorita à outra, é claro que no futebol é jogado. Tudo pode acontecer. Não tem como cravar o resultado. Hoje a gente falava que o Olha o Brasil que era muito aconteceu superior à hoje. Croácia e a gente acabou passando por essa situação que quem tiver curiosidade, o que a gente justificou aqui, assista o primeiro vídeo lá, porque são vários fatores que ocasionaram hoje a derrota da seleção brasileira. Então, assim, é meio difícil você apontar, mas favoritismo, sem dúvida, aí por ter chegado a surpresa da Copa, Marrocos é a surpresa. Então, Portugal é a favorita, eu acho que isso aí ninguém questiona. Lógico que pode ser que Marrocos surpreenda Portugal e se classifique à semifinal, mas favoritismo, aí sem dúvida, ele é português. E só fazendo justiça aqui, Giovanni, eu disse que Marrocos era a terceira seleção a chegar, né? Na africana, chegar nas quartas. Nós tivemos outras três, né? Tivemos Gana, Camarão e Senegal, já chegando Camarões. nas quartas. Camarões, Senegal e Gana, chegando às quartas de final. E É, então Marrocos aí é a quarta equipe africana a chegar nessa colocação e vai quartas de tentar final é o resultado máximo de um time africano. Ninguém chegou na vai semi ainda. tentar justamente chegar na semifinal Marrocos. para ser o melhor resultado da história do futebol africano em Copas do Mundo. Mas tem logo E, pela frente um time que apresentou um bom futebol na última rodada. Claro que quando você olha que Portugal venceu o Ferrolho Suíço por 6-1, isso impressiona. Impressiona pelo resultado, impressiona pelo adversário. Portugal acabou jogando, fazendo um resultado mais expressivo do que se esperava. Eu acredito que não tenhamos um resultado tão expressivo assim contra Marrocos e que Portugal tenha sim dificuldades contra Marrocos. Será uma boa partida, uma partida interessante de assistir tá e contra... quem sabe aí surpresas para a Uhum. gente esperar.
Portugal e Suíça foi meio que um campo neutro, né? Agora, Portugal e Marrocos, a torcida marroquina vai encher aquele estádio, como foi no jogo contra a Espanha, por exemplo, né? Aliás, é um dado. 3 jogos contra times europeus, Marrocos não levou gol. Ganhou dois, inclusive. Aliás, já ganhou da Espanha nos penais, né? Mas não levou gols. Então, Portugal tem um desafio aí para poder quebrar. Tudo bem que já ferrou o ferrolho suíço por 6 gols, mas pode ser que não aconteça novamente. Aliás, em futebol é difícil você acontecer 2 vezes seguidas a mesma coisa, né? Então, Portugal vai ter dificuldade sim amanhã. É, eu acho que até o português mais otimista deve saber disso. Ô, Giovanni, só para contradizer, porque futebol é isso, futebol mesmo contradiz, que não cai 2 vezes o raio no mesmo lugar no futebol. A Croácia vem de novo se arrastando em prorrogações e mata-matas, jogando dessa vez, diferente da passada, um futebol ruim, mas mesmo assim está conseguindo os resultados e chegou a mais uma semifinal de Copa, a segunda consecutiva, Giovanni. E, Justamente. Giovanni, esse jogo de Portugal é interessante, porque quem sabe pode acontecer aquilo que você, o polvo Gil, previu lá no primeiro bloco, e quem sabe tenhamos aí, para a alegria geral de todas as nações, Cara, Portugal e uma Argentina numa final de Copa do Mundo. Eu acho que eu seria acho que o nesse. sonho de todo amante do futebol ver uma final onde que pudesse se enfrentar frente a frente, de um lado Messi e do outro Cristiano Ronaldo, nas suas últimas participações em Copa do Mundo, defendendo pelas últimas vezes cada um sua respectiva seleção, o que seria, eu acho que, independente do resultado para qual seja o campeão, a consagração desses dois atletas como o máximo do futebol dessa geração. Cara, marcaria assim um final respeitoso para os dois, de ciclo. Os caras estão desde 2008, talvez, 2007, 2008. Os caras estão desde 2008 brigando entre eles. Tudo bem que o Benzema foi agora o melhor jogador, Lewandowski foi na última, mas tá muito na cara que é por uma questão política, para não ter que jogar para os dois de novo. E acho que seria, assim, um final digno para os dois. Um confronto entre eles nas seleções na final da Copa do Mundo. E para a Copa do Mundo, aquilo ali seria um marketing perfeito para a final. Perfeito. Porque você não tem uma outra história atraente assim com os times que ficaram. Você não tem uma outra história atraente. Essa é uma história absolutamente atraente para você contar na final. E acho que o Galvão Bueno, que vai se, que vai se aposentar depois da Copa, seria interessantíssimo para ele narrar esse jogo. Que ele ia deitar, cara. Ele ia deitar com essa história. Cristiano Ronaldo de um lado, Messi do outro. Seria bacana de ver. Agora, chegando na final, Croácia e Marrocos, aí nós vamos pegar o terço e rezar. Ô, Giovanni, a Argentina, também a gente vai falar disso mais para frente, mas a Argentina é favorita até para ela passar pela Croácia. Mas aí depois nós vamos falar do outro jogo das quartas de final aí, que seria talvez uma semifinal, pelo menos, para não dizer uma final, vai, uma semifinal antecipada de Copa, porque Inglaterra e França têm dominado o futebol Bom, europeu aí. quartos de final. A França teve os problemas aí na Liga das Nações Europeias aí, mas é a Inglaterra atual também. campeã é a atual campeã do mundo, não dá para discutir. E a Inglaterra foi quarto colocada lá na edição passada. Então nós estamos falando aí de um confronto de duas semifinalistas da última edição de Copa. Justamente. Nós estamos falando de um confronto das duas semifinalistas da última edição da Copa e também estamos falando de um confronto de duas seleções que foram rebaixadas na Nations League. Giovanni, só para Mas puxar uma só para dentro de você novo, ver. Oi, hum, só para pode puxar uma falar. dentro. O Brasil pegou, foi eliminado pela Croácia, etc. Mas não podemos esquecer que a Croácia é a atual vice-campeã mundial. Sim, mas, cara,
Não Mas apresenta mudou mesmo meio time. daquela época, mas da Uhum. época lá de 2018. Mas não deixa de ser atual vice-campeão mundial. Sim, mas mudou meio time, né? Metade do time mudou. Então é o seguinte, Mudou, ô, ó. Giovanni, porque às vezes tem gente que fala assim, o time tal ganha. Mas ganhou de quem? O Brasil ganhou da Sérvia, ganhou da Suíça, ganhou da Coreia. Teria ganhado aí se fosse com o time titular de Camarões. Então, assim, nós bateríamos das 32 seleções, nós ganharíamos de várias. Aconteceu esse erro no percurso aí, o Brasil foi muito superior à Croácia, com exceção do primeiro tempo, que a Croácia acabou sendo um pouco melhor, mas dali para frente o Brasil dominou a partida como um todo. E assim, querendo ou Ah, não, é parte da história, né? A Croácia fez a sua participação brilhante lá em 2018, aos trancos e barrancos também, sempre em penalidades ou prorrogações, chegou à final. E vem se arrastando aí e já está na semifinal. já tá na semifinal. O ruim do mata-mata é isso, cara, que permite que um time que não tem tanta qualidade assim chega lá na frente e aí vai perdendo o brilho o campeonato, né? Porque você quer ver um grande jogo, você não vai ver. Vai ver. Todo mundo A esperava Croácia aí. vai jogar do mesmo jeito que jogou contra a seleção brasileira contra a Nós Argentina. esperávamos, hein, Giovanni, pelo bem do futebol, como você está dizendo aí, meu querido, que Inglaterra e França fizessem o melhor jogo até agora das Copas, na Copa, nas quartas de final, e tivesse semifinal entre Brasil e Argentina, e qualquer uma das duas contra Portugal, por exemplo. Um clássico sul-americano de cá e um clássico europeu de lá. Seria o sonho para ver essa Copa do Mundo aí, para ver ótimos jogos, ótimos confrontos geopolíticos, como a gente já disse aqui várias vezes. O Brasil e a Argentina um clássico mundial, e estivéssemos aí talvez um Portugal contra Não, a Portugal e França, aí, França nem talvez se fala, né? É um que teremos mega do Mbappé de um confronto lado, geopolítico. teremos Mbappé de um lado e Cristiano Ronaldo de outro, e tínhamos um confronto histórico aí também, né, de Napoleão Bonaparte, né? Por Não, sinal, Giovanni, vamos você pensar está assim. parecendo o Giovanni Bonaparte. hum, Só porque eu tô com umas barbinhas aqui, é isso? Faltou É, só o chapeuzinho, vamos providenciar. vamos providenciar. Para quem sabe o Vinição traz um da Argentina. Vinição, nesse momento, está pensando só em tomar vinhos. E a Não, cerveja, com eu não certeza, não mas vou falar a aí marca, não, mas ele está degustando ótimas cervejas, inclusive tem cerveja de café lá hoje. tá certo. Cerveja preta. Vou- mas voltando aqui ao assunto, você falou de confronto geopolítico. Bom, na final Argentina e Inglaterra é um bruto confronto geopolítico, né? Porque tem as questões das Maldivas lá, né? E que a coroa inglesa domina até hoje. E os argentinos. Aliás, vou te contar uma história. Em 86, cara, quando tem o gol de mão do Maradona, é em cima da Inglaterra. Não só o gol de mão, mas aquele gol que ele sai driblando metade do mundo, né? Aí o que que acontece? Ali estava no auge da briga, Argentina e Inglaterra. No auge da briga, talvez no ponto definitivo. Então o que que acontece? O narrador da época, eu não lembro o nome do narrador, mas lá da Argentina, ele ficou uns 5 minutos narrando aquele gol e contando todo o histórico geopolítico de Inglaterra, de Argentina, e aí você entende, isso tem no YouTube, e aí você entende o porquê que os argentinos idolatram tanto aquele gol. Não é só porque o cara botou a mão O na gol não é bola e apenas tal, um gol, né? Tem é toda uma porque representatividade, né? é um gol de grito de liberdade, aquilo ali, de grito de liberdade. Então, assim, quem fala que futebol não tem nada a ver com política, não sabe nada de futebol. Absolutamente. E o segundo gol nem se fala, que é uma maravilha, um milagre de Deus e essas coisas mais. Inclusive, eu assisti um documentário do Sir Bob Robson. Sir Bob Robson era o técnico da Inglaterra na época. E o goleiro Peter Shilton também fala desse lance. É um documentário sobre a vida do Sir Bob Robson tem na Netflix. E ele fala
que o Maradona é um mau caráter. Simples assim. Todo time inglês xinga o Maradona até hoje, por conta daquilo lá. E o Maradona, claro, cagou e andou para eles. Ô, Giovanni, é, seria interessante ver esse confronto aí na final da Copa, porque a gente sabe que uma seleção talvez seria mais forte, né? Porque teríamos, igual a gente falou aí, talvez é, Inglaterra e França seria digno de uma semifinal de Copa, né? Seria de um lado Inglaterra e França e do outro lado, tipo, um Brasil e Argentina. Teríamos um confronto semifinais dos sonhos, vamos dizer, para essa edição de Copa. Mas como isso não foi possível, o Brasil não passou, também a Inglaterra pega a França nas quartas e acaba que só uma figurará entre as quatro melhores seleções. Esse jogo, eu acredito que, diferente do da Argentina, que é possível falar que a Argentina vem com um pouco mais de favoritismo, ganhou hoje, inclusive, né? O Marrocos e Portugal, desculpa, Portugal vem com um pouco mais de favoritismo agora contra Marrocos, mas pode ser um Uhum. jogo equilibrado. Esse jogo aí, em relação à Inglaterra e à França, esse é absolutamente impossível prever quem vai ganhar, né? O Tiago, é o seguinte, no começo do ano nós tínhamos lá um quadrangular na, na fase da repescagem da Europa, que era Itália e Macedônia do Norte, e Portugal e uma outra equipe lá. Portugal passou e enfrentar o vencedor de Itália e Macedônia do Norte. Enfrentou a Macedônia do Norte, passou, tudo certo, tá na Copa. Agora Portugal tem essa sorte de novo, entre aspas, porque ele poderia pegar um time mais forte que a Espanha, em tese, por camisa. No preliminar poderia fazer um mata-mata com a Itália, não fez. E agora pega Marrocos. Fora que ele teve a condição ainda de enfrentar a seleção brasileira. E fugiu também. Então, acho que a sorte também está beirando ali o lado português. Sem dúvida. Portugal pegou uma série de confrontos que, lógico, não tem jogo fácil, né, Giovanni? A gente brinca aqui e fala, é um adversário mais fácil, tudo. Mas fácil, fácil mesmo não é nenhum jogo, né? Que é fácil, vai lá fazer, né? É muito fácil a gente criticar alguém que errou um pênalti, por exemplo. Hoje a gente não criticou nenhum jogador brasileiro que tenha errado o pênalti, porque a gente até falou, né, que o Rodrigo foi muita personalidade de cobrar um pênalti, mas só erra quem bate, né? É muito fácil falar que a gente de fora. E É, Portugal teve uma série de dificuldades aí. Se classificou na Bacia das Almas, teve dificuldade para se classificar no grupo aí, teoricamente. É, então, a perdeu, gente, acabou perdendo o último jogo aí para a Coreia, que acabou se classificando para pegar o Brasil, e acabou fugindo do confronto de adversários mais difíceis, como Brasil, como Espanha, porque a sorte, o destino, vamos assim dizer, acabou trazendo adversários teoricamente mais fáceis, com menor nível técnico do que ela poderia ter enfrentado. Mas claro que o futebol, como a gente sempre fala, é jogado. E Portugal mostrou contra a Suíça que o Brasil teve dificuldade para vencer com a Suíça, acabou achando dois gols ali, que acabou desmontando todo o esquema suíço. E aí, para o segundo tempo, o que aconteceu apaga, porque ali não foi a Suíça mais. Só um time jogou no não, segundo tempo. mas tem um contexto diferente. Uma coisa é você Sim, jogar a sim. segunda rodada do grupo tendo três E pontos na sua conta. o jogo é Outra você coisa é começar o você jogar mata-mata perdendo de 2-0. mata-mata, tomar o primeiro gol e aí você tem que buscar um empate. Então, no caso ali da fase de grupos, a Suíça ainda tinha mais um jogo. Então, assim, ela não precisava arriscar ali. Agora, contra Portugal, ela precisava. Ele saiu O negócio, perdendo. o jogo contra o Brasil, para ela passar, ela não podia tomar muito gols, né? E ela acabou não tomando. O jogo contra o Brasil, eles levam na fase de grupos como um ponto de bônus. Ou seja, aquele ponto que pode diferenciar na classificação. Dessa vez ninguém, só Camarões conseguiu, mas não fez nenhuma diferença. Mas normalmente é assim. Por isso que a seleção brasileira sempre passa. Mas no mata-mata,
tô ali só com o meu adversário, não tenho que pensar nos outros. O cara faz 1-0, eu vou ter que ir lá buscar. Não tem jeito. É E um jogo só. aí abre espaço. Abre espaço para 6-1, 7-1, né? Que a gente tanto gosta de não lembrar. Giovanni, eu acho que o jogo de Inglaterra e Portugal vai ser um ótimo jogo de assistir. De um lado, o bom time é inglês. Quanto tempo a gente não vinha falar da Inglaterra chegando entre os primeiros, né? Chegou na Copa de 2018 e agora está aí figurando entre as oito de novo. Eu Então é vou. interessante falar dessa evolução novamente do futebol inglês, uma geração boa, um time bom, comandados aí pelo Harry Kane, como diz você, o furacão inglês. E do outro lado, nada mais, nada menos do que ele, né? Mestre Slinder com suas tartarugas ninjas. O Donatello, Como diz o você, nosso o Kylian Mbappé. Deschamps é o Mestre Splinter, né? Sim, sim, sim. O nosso Kylian Mbappé, que pode estar com preguiça do jogo, mas vai lá e guarda dois, né? É como a última transmissão falou que estava com preguiça do jogo, aí de repente ele pegou a bola lá e guardou dois. Mas tá tudo certo. Mas É igual, amanhã é eu o que acho que ele vai enfrentar seu primeiro desafio na seleção francesa. Ele vai Ô, Giovanni, enfrentar. é igual nós falamos. Neymar hoje também praticamente não tinha, assim, tinha feito, tentado algumas jogadas, tinha, mas não tinha feito nada de excepcional. E de repente o cara vai e me faz um gol daquele, um gol que não tem nem o que questionar, né? Tão bonito que o gol foi. A jogada, a É, triangulação, o chute, a tirada do goleiro. você tem, é um momento de brilhantismo, né? É um momento de brilhantismo da pessoa. E foi feliz, foi lá e fez. Mas o problema é que a gente tomou o gol depois. Mas aí já é outra história. A partir de agora não tem jogo fácil, né? Que quem passa de Inglaterra e França ou pega um Marrocos surpreendente ou pega Portugal com vontade de tudo, né? Porque, como a gente falou aí, é um término de carreira para Cristiano Ronaldo e o Sim. time vai querer ajudar ele também nesse ciclo aí, mesmo que ele nem venha jogar, seja banco, mas o time vai querer fazer isso aí pelo cara também, né? Ah, com certeza, com certeza. Inclusive o treinador hoje fez uma grande elogio para ele na coletiva, né? Dizendo que ele, que ele é acima de muita gente e tal, mas também tentando contornar a situação que foi posta no último jogo. Cristiano Ronaldo ele tem um problema, ele não sabe aceitar que ele está em decadência, que o corpo dele não aceita mais, não responde mais e que ele precisa da pré-temporada. Ele não fez a pré-temporada. Ele é um cara que treina muito e que ele chegou nesse nível por conta do esforço do treinamento. Agora, sem o treinamento, ele decai bastante. Então, ele precisa entender isso e botar isso na mente dele, que às vezes dar um passo para trás é melhor do que seguir dando passo para frente. É o que eu É o penso que, sobre ele. na verdade, de talento aí a gente tem nessa aí o Messi, né? Mas para equivaler ao Messi, ele teve que se esforçar dobrado, né? A questão do treinamento aí para se aperfeiçoar, para poder nivelar, né? Então, por isso que ele chegou tão longe assim. É o Naruto aí do futebol que se esforçou dobrado para conquistar os seus jutsus aí no futebol Bom português. exemplo. É um Naruto tentando brigar com o Sasuke, né? Sasuke é um cara é, que as coisas dele vêm naturalmente, e o Naruto ele tem que treinar bastante para chegar naquele nível. É justamente isso. É Hoje nós vamos justamente buscar isso. até inspiração nos mangás japoneses, Giovanni. Justamente isso. Eu sou um cara que espera em mangá japonês, tá? Pode falar que tá tudo certo. Aqui, por sinal, né, Giovanni? Nós Hum. estamos aí falando, você é o nosso geólogo aí, é nosso professor de geografia também, e nosso Vinícius Lamanes, especialista em tango e vinhos. Só isso. Só isso. E você, especialista em pubs, sempre estando em pubs aí pelo mundo. Hoje não tem janela, Giovanni. Pois é, rapaz, a janela itinerante não veio. A janela itinerante foi descansar.
Pois é, Amanhã, Giovanni, amanhã, só para comentar aqui, amanhã nós vamos estar gravando de um espaço aqui especial, que em breve nós vamos estar mostrando aí para a galera que acompanha o nosso canal. Lembrando que, galera, não deixe de comentar, porque o seu comentário é muito importante para o nosso crescimento e aprendizado. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, seu vizinho, seu papagaio, seu cachorro, chama todo mundo para assistir. E estamos juntos, sempre acompanhando e dando críticas construtivas para que a gente possa melhorar cada vez mais. É muito importante para nós a sua participação. E tá certo. acompanhe frequentemente, Giovanni, porque em breve muitas novidades no CV Connect. CV Connect para 2023, Giovanni. Grandes promessas de um grande sucesso aqui que a gente vai trabalhar muito aí para estar trazendo para essa galera. Então, Assim amanhã, esperamos. num lugar bem especialzinho aqui, mas que ainda vai estar em off, mas que em breve vocês vão ter notícias desse lugar. Isso aí, Vocês Giovanni. se inscrevam, compartilhem, comentem, façam o que vocês quiserem. Só divulga a gente. E a gente ajuda vocês também com informação, com comentários aqui sobre a Copa do Mundo, sobre a Copa do Mundo, sobre outros assuntos que nós vamos falar mais para frente também. Aliás, aguarde, hein? Aguarde que o CV Connect está chegando. Tá chegando. Não vai ser só esportes, não. Tem mais Na, coisa. na verdade, Giovanni, isso aqui é só o cartão de visitas, né? Tem muita coisa ainda para vir, a ideia é bem mais ampla, muita coisa para chegar, e Deus vai estar junto conosco nessa empreitada aí, para que a gente consiga cumprir tudo aquilo que a gente rascunhou e pretende fazer, e vai ser sucesso, porque Ele está junto, Giovanni. Cara, é só. Isso aqui é só aperitivo. É só aperitivo do que vai acontecer. É, a picanha vem mais para frente. Pode deixar que ela vem. Seu Saraiva, é o seguinte. Acho que tá bom por hoje, né? Amanhã a gente volta para comentar os resultados desses dois jogos. Seleção portuguesa contra Marrocos, também Inglaterra contra França. Aliás, Inglaterra e França têm um problema geopolítico também, mas lá nos anos 1700 e tanto, quando Napoleão Bonaparte brigou com a coroa inglesa e simplesmente fez com que a França não fosse colônia inglesa, né? É isso. E, Giovanni, só para dar uma noção aí, você é nosso geografista especializado aí nos confrontos geopolíticos, e faltou ele, porque hoje ele está embriagado com os bons vinhos argentinos, e não pode estar presente, porque é nosso historiador Vinícius Lamanes aí, nosso profissional. A galera é forte, hein? Nosso ó, profissional é graduado aí no ramo do direito e em história, Giovanni. pois é, a Vinição é quase um Ariel Palácios, né? Sabe o Ariel Palácios da Globo News? O homem é Aquele que tudo, né? fica, aquele que fica lá em Buenos Aires e fala de tudo, de qualquer coisa. Vinição é desses caras aí. Mas hoje Vinição evidentemente está comendo um assado em La Parrilla, né? Assado em La Parrilla, para quem não sabe, é carne na churrasqueira. Famoso churrasco argentino. Além da cerveja que o Saraiva falou que ele está tomando, que eu não posso falar que é a marca, porque a marca recusou patrocínio. Não pode. Não pode recusar patrocínio aqui. Só porque a gente fala bem da Argentina. É isso. Meu caro Saraiva, grande abraço e Abraço. Com voltamos Deus. amanhã, a qualquer hora, a qualquer dia, neste mesmo canal, neste mesmo horário, talvez. Ah, sei lá. Até mais.